Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, haverá agora um novo processo de indicação de um nome que terá e passará pelo aval do Senado Federal. E também começa aquele processo que a gente conhece como beijamão. Primeiro eu quero perguntar para o senhor se ao longo da sua gestão como senador, alguém beijou tua mão, no sentido de o senhor viveu esse processo. Houve beijar a tua mão, senador? Não vou dizer dessa forma, Evandro. Pô, assim fica até deselegante, né? Não. Mas os candidatos vão lá conversar. Conversei com o ministro Zanin, com o ministro Dino, que era meu colega no Senado, com os candidatos ao STJ, e assim, CNMP, como é que é a conversa, CNJ. A conversa, uns ali são mais tímidos, chegam com currículo, a turma que é dos conselhos. Agora, quem vai para ministro de Tribunal Superior é para se fazer conhecido. Né? Eu acho que é liturgia, né? É uma coisa litúrgica, isso aí é importante. Há muitas promessas nesse processo de beijamão, senador? De minha parte não, Evandro, porque eu não cobro promessa de ninguém, eu apenas, né, coloco meus pontos de vista, a minha visão, né, e aquilo que eu espero, né, que a pessoa, né, faça na função que ele se propôs a cumprir. Eu resolvi usar o termo beijamão exatamente porque é a forma como ele fica conhecido e ficou conhecido ao longo dos anos. O senhor concorda de haver um rito de beijamão em que um indicado para o Supremo Tribunal Federal tenha que passar em conversa com os senadores para depois ser aprovado nessa sessão? O senhor acha que é necessário isso para um ministro que depois vai para a Suprema Corte? Na realidade, Evandro, eu vejo isso mais para a pessoa se tornar conhecida, né? Porque muitos são desconhecidos, né? Muitos a gente não conhece, nunca, ou então conhece o camarada só, a pessoa, né? De ouvir falar, né? Você cria até um estereótipo daquela pessoa. Então, às vezes, é importante o contato pessoal. Eu lembro sempre o seguinte: nada substitui o contato pessoal, né? Em todas as situações da vida, né? Em consequência, eu acho que é importante, né, que o candidato vá lá, converse, mostre como é que ele é, né? Talvez muitas vezes desconstrua algum estereótipo que a gente tem a respeito dele. Eu acho importante isso. Ô Zé, eu já vou passar para você, só o João levantou a mão aqui em relação a isso. Vai lá, João. É porque eu queria, em relação exatamente a essa pergunta do Evandro, eu queria perguntar para o senhor, senador, em relação a Rodrigo Pacheco, que é um dos cotados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma conversa de bastidor ali nos corredores do Senado de que o nome dele poderia ser unanimidade, principalmente porque na avaliação dos senadores não haveria uma interferência do Pacheco no legislativo, como os próprios congressistas falam, e até a gente debateu aqui no programa no começo dele. Eu queria saber do senhor se o nome do Pacheco realmente tem essa unanimidade, se teria o voto do senhor, ou também se o nome de Jorge Messias, que é um outro cotado para entrar na vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, teria o aval do senhor, que o senhor avalia do advogado-geral da União também? Bom, o advogado-geral da União, para mim, é um militante do atual governo e não tem condições de ser ministro do STF, que vai ser outro delegado do governo Lula lá dentro do STF. Acho que seria uma péssima escolha do presidente e corre risco, né? O Pacheco, né, o senador Pacheco, meu colega, eu tenho profundo apreço e respeito pelo Pacheco, porque eu acho que ele é um camarada prudente, discreto, tem conhecimento jurídico, né, é confiável, né, e principalmente ele tem postura. O Pacheco não se mistura, não faz, né, oba-oba. Ou seja, eu vejo no Pacheco alguém que daria dignidade ao STF. Zé Maria Trindade, vai lá. Pois é, olha, muita gente acha que, e vem aí, a origem eu acho que é da música do Vandré, né, que os militares ficam nos quartéis só marchando, perdidos, indecisos cordões, então não é assim. O militar, ele estuda, faz cursos. Apesar do ministro dizer que o senhor não tem conhecimento de segurança pública, eu acho que o senhor é um técnico em segurança pública que fez isso, não segurança pública, não, é segurança até muito mais ampla. Mas a minha pergunta é sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. O presidente Lula fala muito em soberania, mas a falta de soberania em vários pontos do território nacional. Toda a capital hoje, a gente fala muito do Rio de Janeiro, das comunidades, mas toda a capital hoje tem uma zona de exclusão, tem uma faixa de gado, né?
E hoje o Brasil está sendo tomado pelo crime organizado, interiorizou nas pequenas cidades, né? Senador, como resolver esse problemão? Pois é, Zé Maria, o Brasil tem um encontro marcado com a questão da segurança pública. Nós viemos empurrando esse assunto com a barriga, né? É algo que tem que ser, vamos dizer assim, uma ação concertada de todos os níveis de governo, do judiciário, né, de nós do legislativo, de modo que se dê os instrumentos necessários, não só para a polícia efetuar as suas ações, mas é um conjunto, porque você precisa melhorar o sistema penal, você precisa efetivamente melhorar a educação do povo, você precisa dar mais tecnologia para que a polícia cumpra suas missões e tem que haver integração de esforços, acesso a banco de dados. Então, são coisas que nós temos que atacar. Parte daquela PEC aí que está parada lá na Câmara, que foi apresentada pelo governo da Segurança Pública, toca em alguns assuntos dessa natureza. Então, nós temos atacado isso de forma muito difusa, né? E, consequentemente, nós temos esse problema das grandes cidades e temos o problema de falta de soberania no interior da Amazônia por todos os crimes que ocorrem, desde o narcotráfico, passando pelas ilegalidades de mineração ilegal, de exploração ilegal de madeira, né? E outras que lá ocorrem. E o senhor entende que o governo está conduzindo bem o diálogo para tentar organizar um plano nacional de segurança pública? Não, o governo ele tem uma visão também preconceituosa sobre o assunto. Parcela do governo julga que o bandido é alguém que a sociedade abandonou, não é? Protege bandido. Então o governo tem que sair dessa visão, porque o povo pobre é o que mais sofre com a bandidagem, aquele bandido que rouba o celular, que o lascado sai. Anteontem mesmo, eu estava aqui numa grande cidade, não vou dizer aí para não ferir suscetibilidades, vindo num táxi e vi um camarada numa moto encostar o outro com um revólver na mão para tirar o celular do cara. Então, é o que a gente vê hoje, né, e anda o tempo todo sobressaltado com ações dessa natureza. Então, o governo tem que ser mais duro e efetivamente entender que nós vivemos, na minha visão, uma guerra aqui dentro do nosso país. Lamentavelmente é isso, é só olhar o número de baixas e comparar com outras guerras que ocorrem mundo afora.